Abra sua Bíblia em Filemon. Hoje nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia. Só que é um capítulo só, Filemon, então pode ficar tranquilo. Filemon. Glória a Deus. Alguém deve falar, isso é o que, pastor? O que é isso, Filemon? Nunca vi. Se você não leu um livro inteiro da Bíblia ainda, você vai ler hoje. Agora. Filemon, capítulo 1. Obrigado, querida. Filemon, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Amém? Estenda sua mão direita para cá, por favor. Pai, nós te adoramos, te agradecemos por mais uma oportunidade de poder estar diante da tua palavra. Queremos te pedir mais uma vez, fala conosco, continua falando conosco, como já tens falado em todo este culto. Em nome de Jesus, que nosso coração esteja preparado para ouvir a tua voz. Que toda distração, todo sono, todo cansaço bata em retirada. Abra nossa mente, nosso entendimento, o nosso intelecto, para que a gente consiga absorver tudo que o Senhor irá transmitir a nós nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite um pouco sobre unidade que gera reconciliação. Unidade que gera reconciliação. É um livro, eu não posso falar nem que é um livro muito conhecido, porque não é não, né? Pouca gente lê Filemon, mas é uma das cartas mais belas de Paulo, porque é uma das cartas pessoais, é uma das cartas que ele dirige diretamente para uma pessoa, assim como a carta de Timóteo e de Tito, mas aqui ela é carregada de uma emoção, porque ela faz parte de uma intercessão. Filemon, ele era um próspero cristão, que vivia na cidade de Colossos, né? E tudo indica que durante os 3 anos do ministério de Paulo, lá em Éfeso, Filemon ouviu o evangelho através
de Paulo e se converteu, foi salvo. O que Filemão faz? Abre as portas da casa dele, e na casa de Filemão começa a crescer, a acontecer uma igreja, nasce uma igreja. A casa de Filemão vira um local de encontro para a comunhão dos santos, para a pregação do evangelho, e isso acontece regularmente. Em algum momento, Onésimo, um dos servos de Filemão, e servo aqui, a palavra é diácono, mas a conotação aqui parece que é escravo, parece que o Filemão tinha Onésimo como seu escravo, e em determinado momento, Onésimo foge da casa de Filemão, foge da casa do seu senhor, ele vai para Roma, e possivelmente tudo indica que ele fugiu roubando alguma quantia de dinheiro de Filemão. Ele levou alguma quantidade, até mesmo para sobreviver. E, fugitivo, Onésimo estava vivendo na maior cidade, né? A mais populosa do Império Romano, na esperança de ninguém encontrá-lo, né? Não ser pego. Só que quem pegou ele foi Jesus. Jesus encontra-se com Onésimo através do ministério de Paulo. Então Onésimo, esse escravo fugitivo, se encontra com Paulo, recebe o evangelho e também se converte. Então ele passa a ser um discípulo de Paulo, auxiliando no período em que o apóstolo estava preso. Paulo fica um determinado tempo preso e Onésimo vira um dos discípulos de Paulo, né? E Paulo sabia que mesmo convertido, Onésimo tinha um status de fugitivo, porque ele está dentro de um contexto romano, e que essa questão da escravidão, de um escravo fugir, era tratada com muita seriedade em Roma. Então, Filemão tinha direito, se ele quisesse, até de matar Onésimo. Essa seria uma das sentenças, ou surrá-lo, né, açoites, mas Filemão era o dono, vamos dizer assim, de Onésimo. E Paulo sabia disso. Existia entre Onésimo e Filemão um relacionamento rompido. Havia um problema e esse problema tinha que ser resolvido. Existiam injustiças da parte de Onésimo para com Filemão que precisava ser resolvida. É nesse contexto todo, nesse inteirinho, nesse preâmbulo que nós fizemos aqui, que Paulo escreve essa carta para Filemão. Que Paulo envia essa encíclica, como dizia antigamente, para Filemão, buscando a reconciliação entre aqueles que antes eram servo e senhor, mas agora, depois dos dois estarem convertidos, eles antes de qualquer coisa eram irmãos em Cristo. E é desse ponto que Paulo parte. Então, para a gente fazer essa conexão, para voltarmos agora para o texto, essa breve introdução nos ensina que a unidade em Cristo nos obriga a termos conversas difíceis. Essa carta de Paulo é um retrato muito claro que dentro de uma igreja que se diz cristã e saudável, e fazendo parte de uma unidade, não é de uma união, porque a união é ajuntamento, unidade não é união. Tem locais que as pessoas estão juntas, mas não estão unidas. Unidade é diferente. Dentro de um ambiente onde existe unidade, obrigatoriamente, em algum momento, nós teremos que ter conversas difíceis. Teremos que ter conversas difíceis. E o que Paulo está propondo aqui para Filemão é: você precisa ter uma conversa difícil com Onésimo. O Paulo já estava tendo a conversa difícil com Filemão quando ele está mandando essa carta. Porque é uma carta de confronto em amor. Já é algo difícil. Em um ambiente em que nós, infelizmente, muitas vezes optamos pela diplomacia, pela finge que está bom, que eu finge que eu acredito, finge que é tudo bem, que eu finge, né? Muitas vezes a gente perguntar para o irmão, está tudo bem? E ele fala, não está não, a gente não sabe nem como reagir, que está tão acostumado a todo mundo falar que está tudo bem, né? Que você na cabeça está tudo bem. Eu sei que não está, mas se você falar que não está, eu não sei como reagir. Porque nós fugimos de conversas difíceis. Nós fugimos de problema. A minha vida já tem muito problema. Para que eu vou pegar o problema do meu irmão? Eu oro por ele e está tudo bem. Mas Paulo vai nos dar uma lição nessa noite de como devemos agir na unidade. Ele começa do versículo 1 até o versículo 7 que nós lemos, nos ensinando nesses primeiros 7 versículos, principalmente para pastores que estão aqui, pastores que me ouvem e presbíteros. Se você ainda não passou pela experiência de aconselhar alguém, de ser um conselheiro, e você é um presbítero, você vai passar por isso. Se você é pastor, é obrigado, né? Então,
Nós estamos sempre aconselhando. E o que Paulo dá aqui do versículo 1 até o versículo 7 é uma lição, uma aula de como se deve começar um aconselhamento pastoral. Uma lição. Se você que me ouve, se é pastor, se é presbítero, eu recomendo você anotar. Depois vai ficar gravado e você pode ver também, mas eu gosto de anotar na hora. Primeiro, quando você vai ler a saudação, é uma saudação extremamente carismática. Uma saudação extremamente carismática. A partir do versículo 3, no versículo 1 e 2 ele se apresenta. E no versículo 3 ele fala: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. O que é isso? Empatia e carisma na saudação. Empatia, sabendo que a primeira impressão é extremamente importante. Eu falo para a Fran, agora a Fran está cuidando das meninas, né, e tal. Eu sempre falei para ela: vida, você precisa ser mais carismática. Você precisa responder as pessoas rápido no WhatsApp. Por quê? E eu falo isso sempre, porque eu sou alguém que estou sempre aconselhando pessoas, seja aluno, seja amigo. Porque uma resposta ou até uma falta de resposta pode fechar a porta do aconselhamento. Às vezes as pessoas me procuram de acordo com o que eu respondo. Se ela perceber indiferença, ela se fecha. Se a pessoa te procura e ela perceber indiferença, ela se fecha. Porque ela achou que ela ou está te incomodando, ou que você está ocupado, que você não tem tempo, ou que você não pode ajudá-la. Por isso que o cristão tem que ser carismático, irmão. Eu sei que às vezes é chato, eu sei que tem gente que torra a paciência. Só que se você foi chamado para um encargo pastoral, para um encargo de presbítero, ou mesmo se você é um cristão, que pessoas te procuram para pedir ajuda, você tem que ser carismático. Porque Deus colocou em você um talento de ouvir, e um talento de aconselhar. E se você não é carismático, você está fechando as portas, às vezes, da salvação para alguém. Porque uma palavra, um abraço teu pode transformar, mudar a vida de uma pessoa. Aí você é carrancudo, chato que dói, cara fechada, tá sempre de mau humor. Quem te procura para pedir conselho? Quem te procura para pedir ajuda? Ninguém, irmão. Porque o homem fala assim: ó a cara do pastor Will, e eu nem vou mandar mensagem. Jamais. Seja carismático. Paulo é extremamente carismático na sua apresentação, na saudação. Segundo ponto dessa apresentação do versículo 1 ao 7 é que Paulo valida as virtudes de Filemon. O que é isso? Elogios, reconhecimento e honra. Ativos que não custam nada para quem entrega, mas animam o coração de quem recebe. Aconselhamento, cuidado, se dá com validação de virtudes. Você não aconselha a pessoa falando das suas virtudes, você aconselha a pessoa validando as virtudes e as falas dela. O que Paulo está fazendo? Ganhando o cara. Eu vou elogiar ele primeiro, eu vou saudar ele, eu vou reconhecer aquilo que ele faz de bom. Isso é para a liderança, é para todo mundo. Se você tem alguém sobre a sua responsabilidade, aprenda isso. Você jamais vai ganhar alguém só criticando, elogia. Líderes que só criticam, nunca está bom, nunca dá para fazer mais, nunca reconhece virtude, honra, nunca elogia, nunca fala, para tudo isso aqui, casamento, qualquer situação, nunca fala: você fez muito bem isso, parabéns, você está fazendo com muita excelência, eu acho que dá para melhorar isso aqui, mas você nunca elogia o que está bom. Paulo é muito esperto, muito sábio, né? É o apóstolo da igreja, um dos apóstolos da igreja, chamado diretamente por Cristo. E como é que ele faz? Olha o versículo 5: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Olha o versículo 7: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos, os corações dos santos foram reanimados. O que Paulo está falando? Filemon, você é um instrumento de ânimo para os irmãos. O coração dos irmãos ficam animados por causa da tua vida, Filemon. Eu imagino o Filemon lendo isso aqui no começo da carta. Olha como que Paulo, você vê que Paulo já pensou você receber um elogio desse, do maior apóstolo da história? Eu ficaria todo me sentindo. Não sei você, ficaria. Eu estou bem na fita. Paulo está falando que a minha vida, meu ministério está abençoando tanta gente que as pessoas se animam por causa da minha vida. O que é isso? Ganhar quem ele vai confrontar. Paulo está de maneira muito sábia preparando o terreno para o aconselhamento. E isso, irmão, vou te perguntar uma coisa, não responda para si mesmo.
Elogiar custa alguma coisa? Reconhecer custa alguma coisa? Honrar custa alguma coisa? Não. Mas para quem recebe, é maravilhoso. Para quem recebe a honra, para quem recebe o reconhecimento, para quem recebe o elogio, você pode até ter aquela falsa humildade. Eu não gosto de receber elogio. Beleza, fica com a sua falsa humildade para lá. Eu gosto, porque é sinal que eu estou fazendo algo bom. Se eu sou elogiado por algo, é porque aquilo é bom. Então eu gosto de ser elogiado, eu não sou hipócrita. Falar que eu gosto de ser criticado, eu odeio ser criticado. Por mais que eu sei do benefício da crítica. Mas se eu estou sempre sendo criticado, é porque eu estou fazendo alguma coisa de errado, sempre. Então eu preciso melhorar para ser elogiado. Sem hipocrisia. É bom ser elogiado, irmão. É bom alguém falar assim, ó, você fez isso aqui muito bem, parabéns por isso. Um patrão te elogiar, o teu líder te elogiar, o teu pastor te elogiar, é bom, irmão. A gente não pode ser hipócrita. E o elogio é uma bênção. É claro que nós temos que ter o coração em Deus. Nós não podemos ter a glória de Deus, mas o reconhecimento é nosso, irmão. Do que nós fazemos, né? Isso é identidade, tá bom? Não é vaidade não, é identidade. Terceiro, Paulo expressa nessa introdução a gratidão. Porque a gratidão é uma das moedas do reino. Quando ele fala do grande gozo e alegria e consolação que ele teve, ele está sendo grato por aquilo que Filemão está fazendo pelo reino. Terceiro ponto, então, é a gratidão. A gratidão é um dos melhores remédios para a alma. Tanto de quem é grato, como de quem foi agraciado pela pessoa grata. Se você é uma pessoa grata, a tua alma é leve. Agora, se tu só reclama, nunca tá bom. Porque esse mês foi tão pouco. Porque isso, porque aquilo outro, você vive sempre amargurado. Se você não consegue agradecer mesmo nos dias difíceis, isso prova muito de que você nunca estará satisfeito. Se você reclama muito, a reclamação, irmão, é como se fosse você falar assim, ó, eu quero que os demônios da escassez, da doença, fiquem aqui, rodeando minha casa. Paulo chama a murmuração de feitiçaria em Êxodo. Ele fala que o povo de Israel que pereceu no deserto, eles praticavam feitiçaria, porque a murmuração é como uma feitiçaria. Quem reclama? Agora quem agradece, irmão, é leve. Quem agradece, quem é grato e pratica essa gratidão para com o outro, é leve. Isso faz a sua alma ficar leve e o coração de quem recebe essa gratidão também fica leve. A gratidão é uma das principais moedas do reino. Gratidão te abre portas. Gratidão te abre portas que você não imagina. Então a validação de todos esses sentimentos, reconhecimentos, elogios, prepara o terreno do coração de Filemão. Para quê? Para a parte desafiadora da carta, que seria a intercessão de Paulo, que começa a partir do versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes, por amor, por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, ancião, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. O que Paulo está falando aqui para a gente simplificar? Como autoridade espiritual, apóstolo e profeta do Senhor, Paulo tinha autoridade legítima para ordenar que Filemão perdoasse Onésimo. Paulo tinha. Ele é o apóstolo, ganhou os dois, um dos líderes da igreja, mas Paulo está falando que ele decidiu utilizar do sentimento mais sublime que existe e que nada pode resisti-lo, que é o amor, que é a caridade, que é tentar convencer Filemão através do amor. Olha o versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. A palavra Onésimo significa útil. E Paulo utiliza termos fraternos como filho, termos paternais, para demonstrar qual que era o valor de Onésimo para ele. O apóstolo está falando da conversão desse escravo, que agora ele via Onésimo como seu filho, não só como escravo de Filemão, mas como um filho de Paulo. E Paulo nos ensina algo extremamente importante. Lembrando que na introdução nós falamos que Paulo estava preso, amém? Paulo está preso. E Paulo nos ensina que as prisões da vida não nos impedem de gerar. Paulo está preso e ele gerou Filemão mesmo estando preso.
que ele está ensinando? Que mesmo limitado em algumas áreas da nossa vida, Deus nos fará continuar gerando. Vou falar de novo para você dar uma glória mais forte. Mesmo muitas vezes limitados em algumas áreas da nossa vida, Deus nos fará continuar gerando. Você está passando um tempo de deserto, financeiramente falando, como bem testemunhou o Magno aqui, mas você vem e fala assim: Deus está colocando você em outra estação. Domingo o pastor Maurício falou: Wilson, o pastor Washington vai orar pela Deus abençoar a vida financeira do povo. Eu falei: eu preciso também dessa bênção. Mas eu vou lá e fico assim: Deus, ora para mim. Não, eu profetizo que Deus vai abrir a porta, vai mudar o cenário, as coisas vão acontecer essa semana. E parece que muita coisa aconteceu essa semana, né? Irmão, olha que negócio doido. Você profetizar o que você não está vivendo. O que você falar para acontecer com os outros, aquilo que você ainda não está vivendo. E eu profetizei, Deus abre porta, currículo está sendo colocado, Pix vai cair na conta. Quando foi, Dani? Antes de ontem. Do nada, uma mulher que nem é minha aluna, irmão. Na sexta-feira, na segunda-feira à noite foi uma e na terça foi outra. Na segunda-feira, professor, uma aluna pagou aqui a formatura, deu um dinheiro a mais e ela mandou dar para você o que sobrou. Pô, um Pix na minha conta. Sem conto. Falei, não queria não, mas tá tudo bem, né? Deus mandou, tô facinho para ser abençoado. Quando foi na quarta-feira, eu trabalhando lá em casa, lá no escritório, trabalhando, daqui a pouco uma missionária, amiga minha, manda mensagem. Só falou assim, Pai do Senhor, manda seu Pix. Eu falei, como assim? Tá sem Jesus. Quinhentão na conta. Que desconto, irmão. Tomar um café com Noah lá, ela falou. Irmão, dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, irmão. Quando acontece, você fica assim, mas o que aconteceu? Aí você tem que lembrar do que você profetizou aqui no domingo à noite. Deus vai colocar você em uma nova estação, vai abrir as portas, as transferências vão chegar sem você saber por quê, de onde, os currículos se levantarão, porque Ele vai fazer você gerar e profetizar, mesmo ainda não estando vivendo a plenitude da tua promessa. E quanto Deus ainda não faz na tua vida, celebra pela vida do teu irmão, porque quanto mais você agradece e celebra, mais próximo a bênção chega de você. Esse negócio de celebrar a bênção do outro é como um imã. Parece que você vai puxando a bênção para você, irmão. E as coisas começam a acontecer. Eu digo sempre, você tem que ser profético, irmão. Você tem que ser profético, caminhar profeticamente. Não é ficar dando decreto aleatório, não. É olhar para o céu, olhar para o que está acontecendo no nosso ambiente e profetizar: Senhor, eu acredito na bênção do meu irmão, mas também acredito que a nossa igreja é uma igreja próspera e vamos viver os melhores anos da nossa vida, irmão. Toma posse desse negócio para você viver experiências com Deus sobrenaturais. Amém? Paulo está nos ensinando que as prisões momentâneas que nós enfrentamos não podem nos limitar e nos fazer atrofiar, sabe? Deus está falando, continua gerando, mesmo ainda não estando acontecendo a plenitude do que eu disse que vai acontecer, mas continua transbordando o que está no teu coração. Profetiza, declara, abençoa, e põe as mãos e diga: está acontecendo algo na vida do meu irmão, eu creio, eu profetizo, e você vai ver as coisas começarem a acontecer. Pare de reclamar um pouquinho e comece a ser profético. Visualiza a bênção chegando e você pronto para receber, sabe? Olha você lá na frente e fala assim: vai acontecer. Quando eu não sei, mas quando vier eu estou preparado. Quando vier eu estarei preparado, porque eu não vou precisar chegar lá para caminhar com a cabeça de lá. Não, eu já estou caminhando no deserto com a mente de quem está em Canaã. Então eu vivo como se estivesse lá. Amém? Versículo 11. O qual no outro tempo te foi inútil. Por quê? Quando ele está falando desse tempo que Onésimo foi inútil para Filemão, quando Onésimo fugiu, ele era inútil. Mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu torno a enviar-te. Depois de ter fugido, ele se torna inútil. E aí, o Paulo está nos ensinando a lição que Cristo nos torna úteis como vasos preparados para toda boa obra, mesmo se antes a nossa condição era como de Onésimo, um fugitivo que estava devendo um monte de coisa, com um monte de problema para acertar. Mas quando Cristo se encontra conosco, Ele nos torna vasos úteis para a sua boa obra. E com isso tem que ser quebrado de nós aquelas algemas de crenças limitantes, sabe? Eu não sou digno,
eu sou o mais pequeno da minha casa, eu sou o menor, eu sou isso aqui. Isso é coisa de quem não sabe quem é em Deus. Quem sabe quem é em Deus não fica assim, com essa falsa humildade. Eu sempre fui assim, não, eu sou muito humilde, fala, não, eu sou muito... E a humildade é a virtude que quando você sabe que você tem, você perdeu, né? Não confunda, irmão. É complexo de inferioridade. Não confunda trauma, não confunda medo com humildade. Não confunda os seus medos, os seus complexos, sabe? A sua autoestima baixa, não confunda isso com humildade. Humildade não tem nada a ver com isso. Quando você fica todo assim, sabe, xoxinho, isso é autoestima baixa. Você está precisando de ânimo. Você é chacoalhado pelo Espírito Santo para ele te falar assim, ó. Você é filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, e tudo que Jesus tem é teu. Toma posse em nome de Jesus. Peraí, Jesus é poderoso, Jesus cura, faz milagre, multiplica, abençoa. Então eu sou tudo que Jesus disse que eu sou. O diabo ama essa galera humilde, sabe? Que fica assim, coitado, tô fraco. O diabo ama essa galera. Dá tapa na cara, chuta para um lado, chuta para o outro. Agora, quando você se posiciona, eu sei que eu sou em Deus. E o que eu estou vivendo não define a minha vida. Eu vou vencer, eu vou romper, eu vou conquistar. Porque eu não estou pedindo nada mais do que Deus falou que é meu. Eu vou chegar lá, porque Ele disse. Aí já era, irmão. O inimigo não brinca mais com a tua cara, porque você sabe quem você é em Deus. Amém? Versículo 12. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. A maioria das traduções está o meu coração. Quando Paulo fala que está enviando as entranhas, ele está falando, eu estou te mandando meu próprio coração. A palavra entranhas aí no grego é coração. O que Paulo está falando? A palavra que aparece aqui para coração em algumas traduções não é cardia. Aquela ideia, né, que nós temos na misericórdia. Olha para o meu coração, olha para a minha miséria com os olhos do teu coração. Não é isso. A palavra que aparece no grego ali é esplagna. Bem difícil essa palavra. Que literalmente é órgãos internos. Paulo está falando, eu estou mandando meus órgãos internos, meu coração para você. Estou tirando meu coração do peito e estou te enviando. Porque ele está reforçando a profunda afeição que ele desenvolveu por Onésimo. E isso faz com que Filemão entenda que se ele trata mal Onésimo, ele estará tratando mal a Paulo. Se ele ferir Onésimo, como ele tinha direito de ferir, ele está falando, se você chicotear Onésimo, você estará chicoteando o meu coração. Se você machucar Onésimo, você estará machucando o meu próprio coração. Porque Onésimo indo a você, é o meu coração que está indo com ele. É o que Paulo está falando. Ele está intercedendo por Onésimo. E Paulo nos ensina que a unidade em Cristo tem que nos levar para esse nível de intercessão. Quando alguém machuca o meu irmão, está machucando o meu próprio coração. Quando alguém machuca o Caio, ele está machucando o Will. Quando alguém machuca a Rose, está machucando o Will. Por quê? É o meu próprio coração. Porque a unidade fala de sermos um em Cristo. Logo, como um corpo, quando a mão é ferida, o pé sente. Quando o pé é ferido, a mão sente. E assim como todo corpo. Todo corpo sofre a consequência da ferida de um membro. Isso é sentir a dor do outro. Isso é a intercessão. Versículo 13. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Paulo está falando que a conversão de Onésimo transformou esse antigo escravo em um diácono exemplar para Paulo. Nos ensinando que uma das primeiras evidências da transformação é a disponibilidade em servir. Onésimo dá uma aula com a sua voluntariedade. Ele está falando, eu era escravo, estou fugitivo, eu sei que o negócio está estreito para mim, mas eu estou disponível para te servir, Paulo. Até onde você falar que é necessário. O que é isso? Evidência do cristão transformado. Primeira evidência do cristão transformado. Disponibilidade em servir. Por isso que eu sempre falo, eu sei que é duro, mas é necessário. Eu tenho muita dificuldade com cristãos que nunca estão disponíveis. Eu não estou falando que você tem que sair pegando todos os cargos da igreja. Eu estou falando que eu tenho muita dificuldade, porque nem precisa você ter cargo. O voluntariado é algo que é escasso na maioria das igrejas. Pessoas que nunca estão disponíveis para nada. Eu fico muito cabreiro, né? Um linguajar pernambucano. Com pessoas que nunca têm disponibilidade de servir.
Eu me pergunto, se a gente que está se desgastando e se deixando gastar pela obra, as coisas são tão difíceis, espiritualmente falando, imagina quem não tem nenhum compromisso firmado com a obra do Senhor. Fica um conselho para você que me ouve em casa, tá bom? Sirva. O serviço é uma evidência cristã. Versículo 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Paulo não queria que Filemon fizesse nada por obrigação, mas queria persuadi-lo de maneira amorosa, entendendo que isso é o reflexo da vida cristã. E este era o momento de Filemon demonstrar todo aquele amor que Paulo elogiou no começo. Observe que quando Paulo faz a introdução elogiando que Filemon é um cara que ama, e que o amor de Filemon animou os irmãos, amém? O que Paulo está falando? Colocando Filemon na parede. Sabe aquele amor que você demonstra por todo mundo da igreja? E as pessoas evidenciam deste amor porque elas são animadas por este amor? Agora é hora de você colocar ele em prática. Dizendo que o que ele fazia para com os irmãos fosse demonstrado em uma situação em que agora Filemon era a vítima. Agora o que estava em xeque era Filemon, o amor de Filemon para com Onésimo. O amor verdadeiro é demonstrado quando os nossos direitos são colocados à prova. Temos a opção de fazer uso deles, dos direitos, e mesmo assim escolher amar, porque a unidade importa mais do que a razão. O que Paulo está ensinando? Filemon, eu te elogiei realmente porque você amava todo mundo, seu testemunho é maravilhoso e tal, só que eu quero ver quando é com você. Eu quero ver quando você é colocado em uma situação que o teu amor tem que se sobressair para com a dívida que Onésimo tem contra ti, tem contigo. Porque é muito fácil falar assim, eu amo a Raquelzinha, até que eu seja colocado em uma situação com a Raquelzinha, que eu tenho que colocar esse amor em prática. Até que eu entre em choque com a Raquelzinha, e eu sabendo que eu estou certo, e ela está errada, eu falo para ela assim, Raquel, eu escolho te amar. Deixa esse negócio para lá. Vamos resolver isso. Não importa quem tem razão, o que importa é a paz. A paz é o travesseiro do próspero. A paz, só o próspero consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque ele entendeu que o amor faz parte da prosperidade, e muitas vezes amar obrigatoriamente nos fará ter que abrir mão dos nossos direitos, da nossa razão, e isso em tudo, tá bom? Não é no relacionamento só da igreja não, entre os irmãos, é no casamento, é no trato, no relacionamento. O amor vai fazer com que você tenha que abrir mão do seu direito. Ah, mas amor, você está errado. Você sabe que você está errado, né? Mas dessa vez, é uma coisa difícil, né? Dessa vez, vamos acabar aqui a briga? Vamos acabar aqui a briga? Amarra esse bico em nome de Jesus. Amarra esse bico em nome de Jesus. Vamos deixar esse negócio para lá. Para que brigar? Você não pode ir embora, a gente está casado. Se você separar, Deus te mata. Se você ir embora, Deus te mata. Você falou que até a morte. Se você me largar, Deus te mata. E se eu for embora, Deus me mata. Ele me quer. Então vamos resolver isso? O máximo que você pode ir para o sofá. Nem para cada tua mãe você pode mais, que não dá mais. Vamos resolver esse negócio. E talvez você saiba que nessa briga aí você está certo, mas você é próspero e você prefere a paz do que a razão muitas vezes. Eu já vi muita gente se separar estando certo. Já pensou que você pode estar sinceramente errado? Que a tua sinceridade está te matando? Eu sou sincero, eu falo mesmo. Já pensou que você pode estar sinceramente errado? Se tem muita convicção que você... Sinceridade não é falar tudo que você pensa não, viu, bonitinho, bonitinha? Porque a sua sinceridade pode machucar o teu cônjuge, o teu irmão, o teu amigo, o teu filho. Sinceridade não é falar tudo que vem na cabeça, não. Sinceridade é sincera, é sem máscara. A palavra vem do latim, sincera. Sincera é não ser falso.
E não ser falso não quer dizer falar tudo que vem na cabeça. Porque muitas vezes você pode estar errado. E você pode ser um sincero, mas totalmente errado. Abra a mão da razão algumas vezes. Experimenta. É maravilhoso. É maravilhoso. Ok? Graças a Deus, no meu casamento, eu não preciso muito abrir mão da razão. Eu nunca tenho, né? Mas eu não preciso abrir muito. A gente, graças a Deus, tem um relacionamento muito saudável em relação a isso. Mas algumas vezes, em relacionamento com pastores, eu já tive que abrir mão da razão. Estando certo, algumas vezes. Sendo envergonhado em público, muitas vezes. Do lado de muitos amigos que não eram cristãos. Sendo envergonhado, uma das maiores vergonhas da minha vida. Eu estava certo. E eu tinha razão. Mas eu sempre fui próspero. Eu sempre próspero. Eu sempre preferi a paz. Eu sempre entendi que é melhor dar um testemunho em silêncio, sendo envergonhado, do que envergonhar Cristo tendo razão e querendo falar. Então eu me calo, porque quem me justifica é Ele. Prefiro a paz do que a razão. Agora Filemão está sendo colocado no estreito. Eu quero ver se esse teu amor é válido, porque geralmente amar, demonstrar o amor para quem a gente não conhece é muito mais fácil do que quem a gente conhece. Porque quem a gente conhece sabe das nossas falhas. Sabe de quem nós somos de verdade. Senta na mesa com a gente. Então, eu falo aos meus alunos, principalmente o de Hermelino Matarazzo, que é mais de 100 lá. Eu falo assim, ó, vocês me amam porque vocês gostam do meu dom. Só sabe o que é amor mesmo quem senta na mesa comigo. Então, lá de Combica, eu confio mais naquilo que eles falam do que vocês, você fala para eles. Porque eles me conhecem mais próximo, alguns sentam na mesa comigo, sabem dos meus defeitos, a minha esposa sabe dos meus defeitos. Então falar que ama sem conhecer é muito fácil, irmão. Porque você só desfruta do dom. E o dom chama mesmo, o dom é carisma no grego. Chama mesmo a atenção. Agora, o fruto é que faz você permanecer ou não. E o fruto é revelado na mesa, não é no púlpito. O púlpito revela o dom, a mesa revela o fruto. Aí quando a gente entra na mesa, fala, ixi, parece que o Will não é tão assim. Na mesa parece que ele é meio, né? Parece que ele não é tão legal quanto é no púlpito, não. Porque a mesa revela. E por isso que muita gente foge da mesa. Muita gente foge da mesa. Porque a mesa te obriga a mostrar quem você não queria que as pessoas soubessem que você é. Algumas vezes. O que mais a gente ouve na igreja? Ninguém me ajudou. Mas qual foi a última vez que você pediu ajuda? A gente ouve demais isso na igreja. Eu ouço muito, mano. Eu vou sair da igreja. Por quê? Porque ninguém me ajudou. Mas qual foi a última vez que você pediu ajuda? Qual foi a última vez que você pediu uma mesa? E eu posso falar por mim. Eu sou um dos que cansa de mandar mensagem. A gente precisa de uma mesa. Vamos marcar um tempo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Dá um jeito. Aí depois sai. Eu estou indo embora. Não estou dando direta para ninguém, tá bom? Isso é tanto com amigos, alunos. Eu tenho amigos, irmão, que vão pedir ajuda quando? Quando não dá mais para ajudar. E o culpado é sempre Jesus. É sempre a igreja, é sempre... E às vezes o que nos faltou é vencer o orgulho e pedir ajuda. Pedir uma mesa. Pedir a unidade do corpo. Não? Eu acho que Deus está falando com alguém, sei lá, né? Ou eu estou doido, né? Sei lá, pode ser também que eu esteja, né, alucinado. Ou é o Espírito mesmo falando no coração de alguém. Versículo 15. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o restivesses para sempre. Olha isso. Paulo está falando que talvez Deus tenha permitido essa separação entre Onésimo e Filemão, para que um escravo fugitivo fosse transformado em um cristão arrependido. Como José disse aos seus irmãos, em Gênesis capítulo 45, versículo 8. Não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Lembra quando os irmãos de José chegaram no Egito? José está como? Governador, o segundo homem mais poderoso do mundo. E os irmãos olham para ele e está aqui. E agora, o que a gente faz? Porque a gente vendeu esse cara há 3 anos atrás. A gente vendeu esse cara 3 anos atrás. E ele agora tem todo o direito de deixar a gente morrer de fome. O que José fala? Não, pode ficar tranquilo. Não foi vocês que fizeram aquilo comigo. Foi Deus quem me enviou para cá como providência divina. Para preparar um ambiente para vocês. Porque de todos vocês, o único que era próspero era eu. Mas como assim? Ele era escravo durante 13 anos. Sim, era escravo, mas era próspero. Porque tem gente que tudo que ele tem é dinheiro. Mas não prosperidade. Prosperidade não é sobre ter dinheiro. Prosperidade não é... Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas não dorme. Não é próspero. Não tem paz.
O que é isso? Paulo está ensinando que, como diz o escritor aos Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 5, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E o tempo de deixar de abraçar, muitas vezes, é a providência divina. E o que Paulo está falando é, pode ser que Deus permitiu esse tipo de separação de vocês, para vocês dois terem um encontro com Deus e agora se reconciliarem, mas como pessoas transformadas no Evangelho. Não como agora dono e escravo, mas como irmãos em Cristo. Versículo 16. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo intensifica a recomendação. Não como escravo você vai recebê-lo, mas como irmão caríssimo, na minha tradução diz. Paulo estava tentando convencer Filemon que não era o mesmo homem que estava voltando agora para a casa dele. Onésimo agora era um irmão. 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E aqui é muito profundo. A palavra companheiro no grego, ela é da mesma raiz de comunhão. Comunhão é koinonia, companheiro é koinonos. Ou seja, Paulo está se colocando na mesa. Ele está colocando na mesa o amor que Filemon tinha por ele. Paulo está falando, não olha para Onésimo, Filemon, olha para mim, olha para o nosso relacionamento. A intercessão do apóstolo por Onésimo coloca em jogo até mesmo a amizade que Paulo tinha com Filemon. Isso é muito profundo. Paulo está nos ensinando que na unidade do corpo, interceder é comprar a briga do outro e estar pronto para perder também. Paulo está ensinando que na unidade do corpo, interceder é comprar a briga do meu irmão e saber que se meu irmão perder, eu também perco. Quando o outro perde, nós também perdemos. Olha o 18, para ficar mais profundo ainda. E se te fez algum dano, ou deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Põe na minha conta. Que expressão maravilhosa. A unidade do corpo no amor de Cristo faz com que sejamos ousados em assumir a conta do irmão necessitado. Olha para quem está do teu lado, se alguém estiver do teu lado. Hoje não tem muita gente dos lados, não. Mas se alguém estiver do teu lado, fala assim para ele assim, paga a minha conta. Procura alguém, Rose, fala assim, paga a minha conta. Paga a minha conta, Paulo. Me manda o teu boleto, em nome de Jesus. Uma igreja que caminha em unidade, não só ora pelo irmão, ela compartilha a conta das demandas da vida. E é claro que eu não estou falando só financeiramente, e é uma bênção quando a igreja flui nesse ambiente profético financeiro de levantar oferta, fulano de tal vai casar, fulano de tal vai fazer um chá, e vai ter gêmeos, vamos fazer um negócio aí, uma vaquinha entre os irmãos, a cooperação para abençoar a vida do irmão, amém. O que é isso? Vamos pagar a conta dele. É maravilhoso isso, irmão. Eu disse que nós precisamos arrumar uma data na agenda desse ano para fazer ainda o culto de oferta, que não está na agenda, né? Como é profético aquele negócio. Precisamos fazer, maravilhoso, sim ou não? Quem quer fazer o culto de oferta esse ano? Vamos fazer, aí Naira, dá um jeito na agenda aí, mulher. Você que cuida da agenda da igreja, acha uma data lá e vamos fazer. Porque é isso, pagar a conta dos irmãos. Eu sei que está puxado, sei que a agenda está uma loucura, mas vamos dar um jeito. Uma igreja que caminha na unidade tem essa sensibilidade, sabe? De querer saber, meu irmão, quais são as suas demandas. E nem sempre, meus amados irmãos, as demandas de nossos irmãos são financeiras, nem sempre. Às vezes o que nosso irmão precisa é de um tipo de mesa, é de aconselhamento, é de cuidado, irmãos. Eu posso falar com convicção, eu ainda não sou a pessoa que abençoa um monte de gente financeiramente. Muito em breve você, em nome de Jesus, serei uma pessoa muito rica, eu creio em Deus. Mas eu já oferto muita coisa na vida de muita gente. O que? Tempo, mesa, aconselhamento. Eu ainda não posso dar muito dinheiro. Daqui a pouco eu vou dar, mas ainda não posso.
O que eu posso oferecer? Aula grátis, tempo de mês, irmão. Às vezes de outro país, de outro lugar, ex-aluno manda mensagem, pastor, tem um tempo comigo, eu estou com uma dúvida, vamos lá, 1 hora, 2 horas, aconselhamento, ensinamento. O que é isso? É oferta, irmão. Se tu não tem dinheiro, oferta o que tu tem. Porque tem gente que só tem dinheiro. E é muito pobre ser rico só de dinheiro. É muito pobre só ter dinheiro. Tem gente que tudo que ele tem é dinheiro para ofertar. Eu quero crer que nós somos uma igreja tão saudável, que aquilo que menos nós se preocupamos é dinheiro. Se você olhar no nosso grupo do WhatsApp e puxar lá a quantidade de membros que tem no grupo do WhatsApp, a conta não bate como que a gente consegue pagar 15 contos de aluguel. Não bate, pastor Belo, não bate. Eu conheço igrejas maiores do que a nossa, que penam para pagar 5, 6 mil de aluguel. Penam. O que é isso? A nossa igreja em si é uma igreja saudável financeiramente. Glória a Deus. E nós temos que pegar isso e aplicar na nossa vida individual. Você congrega em uma igreja próspera. Igreja próspera, irmão. Me fala qual que é a igreja dessa região que tem um estacionamento como o nosso. Eu tenho pastores amigos, muito amigos, de igrejas grandes que nem estacionamento tem. Que a igreja dele, meu Deus, é uma bênção, mas ainda é muito escassa financeiramente. Nós somos prósperos, irmão. E nós precisamos tomar posse dessa prosperidade, romper na nossa vida financeira, profetizando que a nossa igreja, comunidade já vive. Toma posse do que Deus já liberou nas regiões celestiais. Eu já vos abençoei, conjugação do passado, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Toma posse em nome de Jesus e viva o extraordinário de Deus. Glória a Deus. Oferte o que você tem, irmão. Talvez você ainda não tenha muito dinheiro para ofertar e que Deus te enriqueça para chegar à estação que você tenha. Mas enquanto você ainda não tem dinheiro, oferte o que você tem. Teu conhecimento, o teu cuidado, o teu aconselhamento, o teu abraço, o teu tempo, o teu ouvido. O teu ouvido. Oferte algo para alguém. Versículo 19. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. E eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti própria me deves. Quem Paulo está falando aqui? Parece que Paulo está sendo arrogante, porque resumidamente Paulo está falando assim, ó. E você sabe, Filemão, que você me deve muito mais do que Onésimo te deve. Porque Paulo foi quem ganhou Filemão. A igreja que existe na casa de Filemão existe porque Paulo ganhou Filemão para o evangelho. Paulo está falando, você sabe, Filemão, que você me deve muito mais do que Onésimo te deve. Por quê? Porque essa identidade e convicção que Paulo tinha de que ele era, dava ousadia para Paulo falar. Filemão, a minha contribuição através do evangelho salvou a sua vida terrena e a sua vida eterna. É o que Paulo está falando. Você está preocupado se seu escravo vai voltar ou não, Filemão? Se você vai perdoar ele ou não? Saiba que a minha vida, o meu ministério, fez com que eu salvasse a tua vida terrena e a tua vida eterna. Ou seja, você vai para o céu porque tu encontrou comigo, Filemão. Aí eu acho que ficou estreito para Filemão. Ele pensasse em colocar na balança. Quem é que deve mais? Onésimo para mim ou eu para Paulo? Porque Onésimo me deve numa esfera terrena. Mas eu devo para Filemão, para Paulo, a minha vida eterna. Porque eu me encontrei com ele, ele pregou para mim e Deus transformou a minha vida. Agora a minha salvação está garantida. Então Paulo coloca Filemão em uma situação muito complicada para ele pensar. Olha o 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia ou reanime o meu coração no Senhor. Paulo elogiou Filemão lá no começo, porque ele reanimava os irmãos na sua casa, os irmãos na fé com seu testemunho. No versículo 12, ele diz que ele estava enviando o coração dele para Filemão. E agora ele diz, reanima o meu coração com este benefício que você vai fazer para com a vida de Filemão, de Onésimo. Paulo está falando, Filemão, anima a minha vida, porque eu sei que você vai fazer aquilo que eu estou te pedindo. Você vai perdoar Onésimo. Paulo confia. Paulo não estava pedindo nada mais do que Filemão já estava fazendo pelos outros. E agora, a diferença é que o problema era com ele. Porque é fácil você falar assim, perdoa o coitadinho, perdoa ele, perdoa, reconcilia.
né? Agora, quando é com você, fala, perdoa você. Você agora, chegou a sua vez de perdoar. Mostra que o teu amor é verdadeiro mesmo e perdoa. Porque é fácil você perdoar quem você não conhece, quem você não vai ver mais. Eu quero ver tu perdoar quem você vai continuar tendo que ver todos os dias, todo domingo à noite, toda quinta-feira à noite. Perdoa. É o que Paulo está recomendando. No versículo 21. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. A ousadia do apóstolo, confiando que a conversão de Filemon foi verdadeira e ele faria o que iria glorificar a Cristo. A reconciliação entre os irmãos é o que evidencia a unidade do corpo em Cristo. Não existe irmãos que não se perdoam, porque o perdão não é uma possibilidade, é um mandamento. Foi Jesus quem falou: perdoa as nossas dívidas, assim como, não é se eu perdoar, é assim como Senhor, eu perdoo, né? Se eu tiver que perdoar, é como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, ele ensina partindo do pressuposto que nós já perdoamos. Paulo encerra sua intercessão da mesma maneira que ele começou, com amor, com carisma e com fraternidade no versículo 22. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido, ser recebido, né? Paulo encerra sua intercessão da mesma maneira. Ele deseja estar em breve com os irmãos na casa de Filemon. Não sabemos se ele conseguiu, né? Chegar lá. Mas o fato é que ele deseja estar em comunhão com a igreja na casa de Filemon. E Paulo está imaginando uma cena que ele estará ministrando com Filemon, que é o líder daquela igreja naquela casa, e com Onésimo, que antes era escravo, agora irmão. Todo mundo congregando juntos. Essa é a imagem que Paulo tem. Porque é uma igreja que vive a unidade. E a unidade gera reconciliação. Em todos os termos. E eu quero concluir, o Ministério de Louvor pode vir para cá. A carta de Paulo a Filemon, queridos, nos ensina muitas coisas. Mas para encerrarmos, podemos destacar algumas coisas para nossa reflexão e para reforçar na nossa mente, no nosso coração, tudo que aprendemos aqui nessa noite. A primeira coisa, a primeira reflexão é a seguinte: o quanto de esforço nós cristãos fazemos para estar junto com nossos irmãos. O quanto de esforço nós fazemos para estar juntos com os nossos irmãos. Por que essa primeira pergunta? Porque parece que para estarmos juntos sempre existe uma desculpa. Ele sempre está ocupado, irmão. Porque se a gente for esperar tempo na agenda, nessa vida louca que a gente tem da pós-modernidade, nunca ninguém vai ter tempo. Ah, não. Hoje não dá. Por quê? Porque, sei lá, hoje acaba a série que eu estava assistindo e eu não posso deixar de assistir. Porque é o aniversário do sobrinho, da prima, do meu patrão. Porque hoje é aniversário do cachorro da minha vizinha. Não, porque hoje, sei lá, hoje faz 10 anos que eu mudei para São Paulo. Sei lá, estou chutando aqui algumas coisas supérfluas que a gente geralmente usa como desculpa para não estar com os irmãos. E eu não estou falando só de igreja, tá bom? Igrejas são só 2 dias, quinta e domingo. E aqui não dá para a gente ter uma comunhão plena. A gente vem e se alegra, mas com 15 minutos o sobreiro está mandando a gente embora, que eles têm que ir para casa. E tá certo. Tá desligando as luzes, tem que fechar o estacionamento. Mas eu falo que a gente pode avançar nisso. De marcar uma mesa, um café. Para com esse negócio de que a minha casa está bagunçada. Parece que a tua casa vive bagunçada. Parece que a tua vida é uma bagunça. Nunca a tua casa está arrumada para ninguém. Porque se for esperar estar um brinco, você nunca vai receber ninguém. Se for esperar a tua casa do jeito que você sonha, essa reforma que você fala que vai fazer e nunca termina e nunca vai ninguém comer. Tem algum churrasco que eu espero até hoje, não acontece nunca. Fala, que obra é essa? Meu Deus, é obra da prefeitura. É o tobogã lá, é o metrô da CPTM que nunca acaba. O quanto de esforço nós fazemos, irmão, para estar com os nossos irmãos. Segundo, o quanto a
a nossa unidade é verdadeira. E como sabemos se existe mesmo unidade? E como é que eu sei se existe unidade? O quanto dos problemas dos nossos irmãos nós sabemos. Fica uma dica para você saber se você está inteirado com o corpo. Quando foi a última vez que você ficou sabendo de um problema sério de um irmão teu da igreja? Sem ser algo que é compartilhado no domingo, alguém já te procurou para saber assim, para compartilhar com você alguma coisa, sabe, séria? Se você é alguém que está muito por fora, sabe? Nossa, eu nem sabia que o Magno tinha se formado e virou psicólogo, já não sabia. Faz 3 anos já. Se você está muito por fora, você que gosta de ouvir o culto em casa, toma essa chapoletada aí. Se você está muito por fora do que está acontecendo na vida dos seus irmãos, fica sabendo que você parece que não está muito unido, não. Se você não sabe de nenhum problema, se você está em Nárnia, tem gente que vive em Nárnia, irmão, está na igreja, mas está em Nárnia, não sabe de nada que está acontecendo na igreja. Quando a Jana ganhar, o James vai ficar sabendo que a Jana estava ganhando, James. Está tão por fora do negócio que acontece. Fica a dica para você medir a sua unidade com o corpo. De acordo com as recomendações de Paulo, este amor revelado na unidade é confirmado quando enfrentamos situações que nos obrigarão a demonstrar na prática a verdade da nossa fé. Eu sou unido com a Vanessa até o dia que a Vanessa me torrar a paciência e eu tenho que sentar com ela e ter uma conversa muito difícil. Aí eu vou demonstrar de verdade o amor na prática. Quarto, a vida da igreja na unidade inevitavelmente nos fará ter conversas difíceis. Os confrontos fazem parte da vida cristã. Gente, pelo amor de Deus, entendam isso em nome de Jesus. Confronto não é afronta. Afronta é uma coisa, afronta desrespeita, afronta desonra. Confronto não é afronta. O confronto faz parte da vida cristã. Eu fico vendo assim, se Jesus fosse o nosso líder, muitas pessoas não estariam na igreja, não, irmão. Porque Pedro, uma hora, olha para ele e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala assim: tu és Pedro, agora tu é o líder da igreja. Aí um dia depois, Pedro fala assim: Senhor, eu vou com o Senhor até a cruz. Vai para lá, Satanás. Acabou, irmão. Já, esse homem sai da igreja, não volta nunca mais. Sai daqui, Satanás. Já pensou o teu líder falando assim contigo? Tu desvia. O que é isso? Confronto. Não é afronta, o confronto faz parte da vida cristã. Quando o pastor te chamar no gabinete e falar assim, ó, tá errado o jeito que você está fazendo, isso não é afronta não, é confronto, é para ver você crescer. Quando o teu líder te chamar a atenção, é para você crescer, se ele for respeitoso, é claro. E isso é bom demais, irmão, porque fala que nós estamos unidos. Quando o pastor chama a atenção do presbítero Caio, eu não tenho que ficar, eu estou revoltado, como é que pode me chamar a atenção? Mas tu errou, criatura. Tu queria o quê? Que eu falasse assim, vai Caio, eu continuo errando. Vai fazer ele crescer, ele não vai errar mais naquilo ali. Eu não tenho que ficar bicudo. Ai, eu sei que não é bom ser chamado a atenção, mas você não tem que ficar assim, ai que eu não acredito que eu fui chamado a atenção. Não, irmão, acredita, você pode ser chamado a atenção. Você é humano e o humano erra. Eu posso, você pode, todo mundo pode errar. E isso fala de um corpo unido, que não fica de biquinho. Ah, não vou mais, vou sair do ministério, eu vou desistir, porque é inadmissível. Inadmissível é tu com essa papagaiada aí de querer ficar bravio com tudo. Amém? Tá comigo? Diga amém. É difícil dar glória agora, né? Mas vai dar certo, fica tranquilo. Dá glória para eu saber que não é com você não, tá bom? Se você der glória aí, ninguém sabe que é com você que Deus está falando. A reconciliação não implica apenas em reatar, mas saber que este ato muitas vezes nos trará perdas terrenas. E nós temos que saber lidar com isso, irmão. Ninguém gosta de ser contrariado, mas essa reconciliação muitas vezes vai fazer com que eu tenha que perder e está tudo bem. Está tudo bem. A unidade nos desafia muitas vezes a abrir mão da razão para escolher o amor, a comunhão. Já pensou, se todo mundo sempre quisesse estar certo? Já pensou, se todo mundo quisesse opinar, falar assim, é do meu jeito, é do meu jeito. Já pensou que bagunça que seria a igreja? Já pensou uma igreja sem líder? Se alguém para falar assim, vamos seguir essa orientação, essa visão aqui? Não, eu acho que é assim. Não,
Eu vivi isso muito na Assembleia. Porque quando chegava no congresso, né? Não, eu quero azul a cor da roupa. Não, eu quero preto. Eu quero rosa. Eu quero... E se não tiver o líder para falar assim, não vai ser vermelho e acabou. Mas não concordo, mas vai ser vermelho e ponto final. Não, mas eu vou sair da igreja porque eu queria azul. Porque a minha paleta, o meu rosto, a minha... Sabe? Eu fico melhor de rosa. Irmão, em nome de Jesus, abra mão da razão pela comunhão. Paulo nos ensina que a unidade me faz pagar a conta e assumir a dívida do outro muitas vezes. Muitas vezes, queridos. A unidade nos transforma em intercessores um dos outros. Porque quando o nosso irmão vence, nós também vencemos. Mas quando o nosso irmão perde, nós também perdemos. Isso é unidade, intercessão. A unidade nos faz ter a esperança de que mesmo com a diversidade de cada um, porque ninguém aqui é igual, não concordando com tudo, e está tudo bem, machucando-nos muitas vezes, eu vou machucar o Dani vai me machucar, isso faz parte da igreja. A igreja do Senhor continua sendo um lugar que vale a pena estar. Porque no teu trabalho, o teu patrão pode te machucar, sim ou não? No casamento, pode te machucar, sim ou não? Em todos os lugares que tem humano, existe a possibilidade de se machucar. E por que só na igreja a gente quer ir embora? Quando teu patrão te cobra, você fala assim, me manda embora, tu não para em lugar nenhum. Tem gente que né? Infelizmente, por isso que a vida é uma tragédia. Mas, eu acho que minimamente, né, Mica? Você não vai chegar lá e falar assim, fala pro William lá e mandar embora que eu não concordo. Já pensou? A Janete te mata. A Janete corta teu pescoço. Se qualquer hora chegar na coordenadora, eu não concordei com isso aqui não, me manda embora. A vida não vai para frente desse jeito. Por que na igreja, qualquer coisa, eu vou sair da igreja? Não, porque me machucaram, porque falaram algo que me machucou, vou embora. Aí não fica em lugar nenhum, irmão. Porque a igreja é lugar de gente imperfeita. Eu costumo falar assim, quando alguém fala, pastor, eu quero sair da minha igreja, eu posso ir para a sua igreja lá, porque minha igreja só tem, ou que quer desviar, né? A igreja é lugar de gente hipócrita. Eu falo assim, vem para cá que sempre tem lugar para mais um. Aqui sempre tem lugar para mais um hipócrita. Porque é um lugar de gente imperfeita. No dia que você chegar na igreja perfeita, não entra não, porque você pisou lá, ela não é mais perfeita. Porque nós somos imperfeitos. Não tem como. Para terminarmos de verdade agora. Uma igreja em unidade pode até não ser grande. Pode até não ser conhecida. Pode até não ser rica. Mas com certeza é uma igreja que glorifica a Cristo. Porque é uma igreja saudável. E você congrega em uma igreja saudável. Que glorifica a Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Eu louvo a Deus pela igreja que eu congrego. Com muitos defeitos, porque todos nós temos. Com muitas falhas. Às vezes nos machucando. Aqui ainda é o lugar onde Deus ordena a bênção e a cura. E como ministro do Evangelho, nessa unidade, eu profetizo sobre a tua vida. Essa bênção do Senhor, que não acrescenta dores, muito pelo contrário, te fará prosperar. Ei, meu irmão, minha irmã que me assiste pela live, que está aqui no culto congregando, saiba disso, você está em uma igreja próspera, e não são dessa prosperidade, eu profetizo em nome de Jesus, ei, que você vai romper em todas as áreas da tua vida, porque a unção que flui na Igreja Unida em Cumbica, alcançará a tua casa, alcançará o teu coração, e haverá perdão, haverá reconciliação, haverá fartura, haverá crescimento, porque Deus é o dono dessa igreja, Jesus é quem dirige essa igreja. Ei, nós temos um dono, e nós faremos o que Ele nos manda fazer. Então toma posse dessa palavra, e vamos responder a ela, adorando ao Senhor com o ministério de louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não
quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, amém? Glória a Deus, Deus é bom.